E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma experimentação aqui na Mentoria Criativa. Seguindo o modelo do episódio passado, a gente vai fazer mais uma ideia aqui com o concept, né, Lucas? A gente está aqui com essas três imagens e a gente vai usar essas três imagens para fazer uma espécie de design bem livre. O nosso objetivo não é necessariamente focar em character design, é mais fazer uma experimentação de texturas, de cores, de coisas que vão nos fornecer uma base para a criação de um personagem. Justo. A gente não está aqui Yeah. tão interessado também em explorar com muito afinco uma, uma personalidade, né? Explorar arquétipos e personalidades, coisas muito profundas. A gente está mais interessado na parte externa do personagem com alguma combinação de cores e texturas. Certo. E assim como o episódio anterior, que foi especificamente um estilo chamado avant-garde, confiram lá para saber um pouquinho mais sobre o que significa isso. Uhum. Hoje, e assim na decorrência dos episódios, a gente seleciona três imagens de acordo com um tema muito específico ou mais geral. Por exemplo, hoje a gente decidiu falar sobre natureza. Então, por que não pegar um animal, um objeto ou textura referente à natureza, e também aquela pintura ali do meio, do movimento chamado pré-rafaelitas, na qual eles usam muito do que significa lirismo nas artes, enfim, tudo dentro da natureza. Uma Uhum. coisa que eu sei que o Lucas não vai se ater tanto é em shapes muito característicos. Por exemplo, não é só porque a gente tem um pássaro ali com formas muito interessantes que ele vai literalmente as pegar. Acredito que tu está mais interessado na sensação, no sentimento ou na ideia que essas imagens passam para ti, né? Foi isso mesmo. Eu estava olhando para esse pássaro e uma das coisas que o pessoal faz muito quando vai pegar inspiração é ficar muito preso na referência. Então esse pássaro Certo. está aqui para me lembrar de que eu posso pegar uma referência que não necessariamente vou usar ela na sua totalidade. Eu posso usar parte dela, por exemplo, cores, textura, ou Uhum. eu posso usar o que ela me causa. E no caso, Uhum. esse pássaro, as cores dele, a forma dele, não sei porque me causa um quê de nobre. Ele me dá um quê de rico, de nobre, de elegante. E eu tô Eu tentando acho explorar que isso mais ou menos nessa silhueta aqui. se a gente pegar a ferramenta de interpretação da semiótica, que avalia os signos, né, exatamente isso que tu me falou, Uhum. de uma imagem de causar uma interpretação, será que essa nobreza, essa pompa que tu viu no pássaro, tem a ver com essas formas pontiagudas, com as cores intensas? Quem sabe alguma coisa que lembre coroa? Eu acho Ou que sim. será que tu é por aí, cara? Eu acho que sim. O azul me dá muito essa impressão. Uhum. Mas o azul por si só não necessariamente vai passar isso, né? Eu acho que Certo, combinado com esse vermelho forte, com esse preto aqui e tal, eu acho exato. que deu uma impressãozinha interessante. Uma coisa que eu repito muito, mas é que realmente sempre me lembra esse assunto da majestade dos animais. O mangaka do One Piece, o Eiichiro Oda, ele fala muito isso, que os animais têm uma maquiagem própria, né? Tipo Hum, uma beleza natural. é. Não que o ser humano não tenha, mas a gente tem recursos de ornamento, maquiagem, cabelo, roupa, Uhum. para elevar aquilo que os animais já têm naturalmente, né? É, veja lápis de olho, né? Isso não é uma Exatamente. coisa completamente Tu animalesca, né? sabe, Tipo, tu sabe aonde nasce a ideia do lápis de olho, cara? Alguma ideia? não, não sei. O lápis de olho, antes de ser cosmético, antes de ter a utilidade da estética, de ficar bonito, de ficar se sentindo bem consigo mesmo, com o rosto, ele é um artifício dos egípcios Hum, para é. para quê? Para botar preto em volta dos olhos, porque vivendo num cenário todo desértico, né, como é o Uhum, Egito, a luz é refletida muito pelo deserto. Então, o deserto é meio que um espelho de sol. uhum. Então, o preto era colocado em volta dos olhos para absorver a luz extra. Claro que, com o tempo, esse efeito duplo da maquiagem egípcia para proteger acabou também elevando a beleza do rosto, né? Então, a gente acabou herdando essas coisas. Não é bacana isso? Que a gente tem É muito louco. os dois lados da moeda nessa estética da maquiagem deles? Eu acho que isso é tão. Isso aqui é interessante, porque
a gente acabou de dizer que não vai se ater a design de personalidade e tal, assim, mas Acaba vindo pensar junto, né? acaba indo, porque pensar numa coisa dessa é pensar na complexidade do ser humano. Então, o Exato. ser humano ele é complexo, ele tem coisas ambíguas e coisas que são bem spot on, assim, são tipo Exato. típicas, né? Mas Exato. a ambiguidade que torna o personagem bem interessante. E o fato de uma maquiagem servir, ter seu início com algo que serve para proteção, talvez até, é algo muito interessante, porque maquiagem é uma coisa completamente só, tipo, beleza, para nós hoje. Sim, Ela não serve sim, nenhum outro propósito. sim. Então, Tanto poxa, é que. e se você criasse um mundo em que as pessoas têm que ter certa característica e que isso é Hum, uma característica bela para nós, mas que para eles é algo do tipo, né? é de se pensar, porque, por exemplo, tu acabou de dar uma ideia. A gente pode criar um pequeno mundo onde tu é obrigado a passar camadas de tinta ou um elemento na pele Uhum. para te proteger de intempéries. Ah, o sol nuclear, o vento frio cortante. Dá para criar todo um universo de design baseado nessa pequena história da realidade, né? Eu acho que aquele filme do Mad Max fez mais ou menos isso com a sujeira, né? Sujeira Exato. dos carros. Eles usam, como é que é? Óleo de motor para pintar o rosto, né? Mano, eles são tipo. Os caras trabalham em oficina, né? Todo mundo Aham. surge de óleo de motor, de graxa e caramba. E fica bonito, tipo, a estética ia falar do jogo, porque tem um jogo também. Mas a estética do filme é essa. Exato. Muito Tem um interessante. porquê, uma lógica ali. Uhum. Eu vi que cada um de nós escolheu uma imagem aqui para o tema de hoje, da natureza, e eu vi que tu pegou aquele musgo laranja que é um. Isso aqui Nossa, me fugiu a palavra é agora. um âmbar. O âmbar. Nossa, que É viagem. um âmbar. O âmbar que é seiva cristalizada de árvore, Uhum. né? Com essa coloração super característica que a gente vê lá no filme do Jurassic Park, que É, que guarda tem um o inseto teto dentro. lá. É. Então, o âmbar é uma forma bastante curiosa, bem bonita. Dá para, obviamente, usar ela em. Daria para usar só ela na construção de um personagem? Tu conseguiria? Daria, mas com certeza você só ela fica pouco, né? Mas dá pra você Hum, se inspirar nela e fazer uma coisa assim. Só que com certeza para você dar um up no personagem, para ele ficar mais interessante, você vai ter que pôr outras coisas de mente nele. Vai ter que trazer na sua biblioteca, na sua mente, as coisas que podem combinar que dá certo. Por exemplo, se eu vou fazer um guerreiro que tem a ver com âmbar, eu uhum. já estou buscando uma segunda referência que é o guerreiro. Ah, é Então, verdade. aonde Ele que. traz. É porque a ideia do guerreiro bom, ela é diversa. Dependendo da cultura, o guerreiro significa muitas coisas. Uhum, Tem uma diferença gritante entre um bárbaro, um samurai e um viking. sim. Um cavaleiro, um guerreiro indígena ou um guerreiro, sei lá, que nasceu no Alasca. Então, guerreiro. Não, é verdade, É, né? mas é. Tipo, guerrear. Beleza, mas qual tipo de guerrear, né? Uhum, Aqui, pelo que tu tá fazendo, baseado no que tu me falou que tu viu do pássaro, que é essa certa nobreza, tu tá fazendo um personagem que tem essa coisa da gola alta, que lembra personagens que tem uma pompa, que tem um poder, que tem uma. Bom, é notável que tem alguma realeza nisso. uhum. É porque é uma roupa ruim de usar. Ela não é prática, né? Ela não é uma roupa Não, não é. prática. A Ela é gente. cerimonial. Ela é cerimonial. Então, quem é essa pessoa que aparece nessa roupa cerimonial? Ela deve ser importante. É o Uhum. pensamento mais básico possível, né? Tipo, Sim, é o chapéu do Papa, né? Tipo, um é chapéuzão. Então, verdade. ele não vai lutar com aquilo. Então, beleza. Justamente. Será que boa parte do que caracteriza um personagem cerimonial ou alguém importante, porque não vai ficar utilizando o seu corpo, significa badulaques demais, mostrar para os outros que a tua roupa não foi feita para ação, foi feita para um evento particular. Eu acho que não mostrar é mais importante do que os badulaques. Eu acho que você vai concordar comigo Certo, nesse pensamento, porque é, imagina aquele vestido preto, fancy, né? certo. Tipo, é só ele não tem badulaque. Então,
É verdade. É só ele, não precisa. Mas, mas isso que tu tá me falando, mas daí a gente vai ter um fancy diferente e uma realeza diferente. Uhum, O Papa, com aquelas roupas, eu sei que ele é importante e é de alguma forma sim, fancy, mas a dama que usa só o vestido preto também é, mas para rituais diferentes da sociedade. sim, você imagina a Uma, dama como uma mulher importante, de prestígio, rica. O Papa Uhum. tem uma função, né? Ele carrega os badulaques, a gente está chamando de badulaques, mas a indumentária dele tem uma função de ser, né? Ela é daquele jeito porque tem a ver com a religião, tem a ver com os costumes, tem a ver com tradição, tem Porque todo ele um carrega, é peso. porque ele é que como ele é um representante da igreja, Uhum. ele ele é uma espécie de, ele carrega os símbolos com ele, ele é obrigado, né? Ele É, carrega um e literalmente cetro, a carregar o cruz, símbolo, né? ele é literalmente isso, ele é a igreja em movimento, vamos ser poético aí. Uma catedral em movimento praticamente. Não? Exatamente. Isso é Mas muito agora, interessante. eu tava falando com uma amiga minha, e percebendo exatamente isso. Festas de gala, festas de formatura, festas de final de faculdade, a gente usa a fantasia daquela festa. O terno e a gravata e o vestido também são fantasias ritualísticas que só dá para usar naquele momento. Não tem outro momento para usar aquilo. Não tem. É aquilo. Não tem. Então, para mim, aquilo lá hoje se tornou uma festa fantasia igual Halloween. É uma fantasia de bonito. Não deixa de ser. E se a gente pensar num personagem, eu lembro de ter visto um workshop com o Evan Amundsen. E ele estava falando muito sobre pensar no seu personagem no contexto dele. E ele basicamente começou a frase dizendo assim: vocês sabem quão difícil é a manutenção de um undercut? Que é aquele cabelo raspado dos lados, né? Que o pessoal adora fazer em Viking. Tipo, é difícil a manutenção daquilo. Tem que ficar raspando todo Tem que dia. ficar raspando todo dia. E um Viking que tá lá cortando demônios no meio, ele não vai fazer isso. Então, Exato, ele é cabeludo. ele provavelmente vai ser muito mais mal cuidado, né? A não ser Então que ele tá ele seja usando. um Então Viking. O Evan quer dizer que do jeito dele de pensar, Uhum. ele costuma ser muito pautado na realidade. Então ele não faria undercut, pensando que esse cara tá em batalha constante, então seria mais lógico ele ter um cabelo um pouquinho maior. Apesar de que eu conheço o Evan, tipo, ele não. Ele tem um quê na realidade, mas ele tem também muito peso das lendas e mitos do povo dele, Sei. né? Que é escandinavo, eu acho. E por conta disso ele tem um quê de mágico nas ilustrações dele também. Isso eu acho muito legal. Mas ele tenta conciliar os dois, né? Mas aí volta no papo do papo, o papo do papo e a moça, né? Sim. Para quem você está fazendo? Qual é o tipo de fancy? O que? Né? Aonde você quer chegar? Tu acha que quando a gente fala de fancy, essa coisa da roupa prestigiosa, do belo, tu tá fazendo uma personagem feminina. Uhum. É porque tu tem mais flexibilidade em aplicar esse conceito nas roupas femininas, ou por acaso tu se deixou levar pelo gênero feminino? Eu gosto de desenhar mulheres, eu acho maneiro. E eu acho que por isso eu já fui orientado a pensar nisso. E a hora que eu pensei em fancy, eu pensei em vestido e pensei em mulher chique. E assim Já foi. fez o link. Então, uma coisa puxou a outra e acabou que eu acho que vai do meu gosto. Eu gosto de desenhar isso. Eu acho maneiro. Mas É, eu também acho mais fácil desenhar isso também. Eu tenho que ok. admitir. Porque um homem chique é difícil. Você tem que pensar em mais variáveis, eu acho. É muito mais variáveis. O ícone da mulher bonita e chique já é mais. O ícone não. O, o, a O que ela figurinha, representa, a né? representação dela já é mais consolidada na nossa cabeça porque a gente vê isso direto, né? E talvez por isso também que eu vi que tu tá ensaiando ali uma espécie de arma, cetro ou bastão. Uhum, Mais por causa disso que também tu botou esse objeto, porque, por exemplo, vamos supor que ela tenha uma espada. A espada talvez não narre tão bem o que ela representa desse chique do que um cetro, porque a espada envolve mais movimento, mais rusticidade, mais uhum. músculos.
Eu tô aqui jogando palavras-chave, enquanto que o cetro e o bastão indicam outras coisas. Aí tem uma questão de narrativa mesmo, que seria quem carregaria uma espada nessa roupa, né? Eu posso fazer Exato. uma personagem que tenha uma roupa e um vestido e use uma espada? Posso. Pode. Tanto faz, whatever. É o meu mundo, eu crio o que eu quiser. Fica Sim, coerente? Depende de como você faz, né? certo. No caso, eu estou pensando aqui que se ela carregasse uma espada, nesse tipo de traje, ela teria que ser uma espada muito mais cerimonial, talvez com sem fio, talvez toda detalhada na lâmina. Numa bainha bem detalhada para mostrar que é uma espada, sei lá, de uma natureza diferente. Alguma coisa que indique que a espada é cerimonial, né? Aí acho Entendi. que entra no lance dos índices, né? Você Sim. queria falar alguma coisa disso? Tipo, Os índices para semiótica são as coisas que a gente dá nome e reconhece no mundo, por uhum, exemplo. E é os links mais diretos que a gente faz à interpretação. Se ela é uma mulher com uma roupa que parece cerimonial, ela é chique, carrega uma espada? Sim, a espada ela tem capacidade de representar muitas coisas. Ela uhum, representa liderança, ela representa luta, ela representa um estilo de vida do combate, ela representa agressividade, mas isso tudo vai ser realçado a maiores níveis dependendo de qual espada, que foi o que tu me falou. uhum, Se ela está carregando, por alguma maneira, uma espada japonesa, a katana, que tem a bainha toda cheia de pedras preciosas e ornamentos e uns laços, opa, eu já vejo ela como uma espécie de mentora, guia, alguém que pode doar a espada. uhum. Agora, se ela usa uma espada de duas mãos europeia, cheia de sangue, aí a gente entra no mundo do subversivo. Algo Sim. me indica que o corpo dela não aguenta o peso daquela espada, mas o desenho está mostrando que ela aguenta. Ah, então ela é um ser mágico, diferente, e eu posso esperar de tudo dela, ela não é o comum. Então, eu diria que esses são os cuidados que a gente tem que ter na hora de escolher os objetos que um personagem carrega, né? A gente Ah, vê você quer uma isso. lógica? Você quer uma lógica direta ou você quer brincar de ser ao contrário? Isso também É, causa um impacto na audiência. e isso é interessante de ver em pessoas que estão começando a desenhar, principalmente, porque quando a gente aponta isso, muitos deles perguntam, mas eu não posso desenhar a minha princesa carregando a minha espada medieval de 2 metros? Sim. Você pode. O problema é se vai ficar interessante o suficiente. E essa palavra interessante tem a ver com o público que você vai agradar, né? Isso. Quem é essa pessoa? Ela é um desenho animado? Ela é uma pessoa realista? Ela é Tu uma falou um pessoa... negócio. Desculpa te Não, é cortar. isso. Era isso. Tu falou uma coisa interessante sobre essa coisa do ok, para quem, pensando às vezes na lógica do mundo real, e Uhum, agora usando o papo dos índices e das armas. E tu falou antes uma coisa da ambiguidade, do personagem dar algo mais a entender, né? uhum. Tipo, o que mais esse personagem tem para entender? Vamos supor que tem uma espada gigante atrás dela, cravada no chão, e ela tá com uma das mãos perto da lâmina. Tipo, prestes Daí a pegar. a gente não entende se é dela, Uhum, se faz parte do cenário, se foi de alguém, ou o que aquilo representa. Essa é a parte legal daí da ambiguidade. uhum. Agora, o que ditaria pra gente que talvez fosse dela é alguma correlação de design com a arma e a roupa, com a arma e o estilo dos olhos, do cabelo, ou da natureza da raça dela, Os aí ornamentos. dos ornamentos, Uhum. aí sim cria uma conexão que, bom, pelo menos não está na mão dela, é tipo menos irreal. Estar cravado no chão dá significâncias para outras coisas. Aquilo pode ser até arquitetura, se duvidar. Sim. É, é infinita possibilidade, né? E a gente pode explorar ela de uma Eu vi que maneira tu bem tá. inteligente, ou não, a gente pode só fazer a espadinha na mão dela, que é o que eu tô fazendo. Exato, exato. Eu vi que tu tá explorando, não sei se agora tu tá pegando o âmbar ou o vermelho do pássaro para criar aí uma relação Eu da peguei arma com a do roupa. âmbar, mas eu pensei no pássaro. Eu Uhum. gostei do vermelho do pássaro e tal, e eu pensei em colocar um pouco aqui na roupa dela. Mas eu tô pensando se eu vou deixar isso mesmo. Mas ajuda, né? Tipo, ter as duas coisas. Você tem, Sim. aumenta as opções e tal. Você vai brincar mais com o âmbar em si. Tô pensando. Tô pensando se eu faço ele escorrendo, se eu faço ele meloso mesmo, ou se eu faço só ele
solidificado numa forma específica, Sei. com uma cor específica. Eu meio que gosto dele assim, o fato dele ser Tu um vai, cetro de âmbar, né? o cetro é bacana. Tu vai brincar alguma coisa com a pele dela? Ou ela vai ficar assim, com essas cores? Tu vai brincar com aquela ideia do zigue-zague na hora do design, tipo, ou tu vai deixar ela mais sóbria para poder brincar mais com a arma? Eu acho que eu vou tentar acrescentar mais algumas texturas aqui, pra ver o que eu chego. Eu tô gostando Tá. do vestido dela, da forma, mas eu tô sentindo uma carência de detalhes, né? É, Tá ele tá um liso, tá pouco. completamente Sim, liso. tá ali. E isso faz muito parte, isso é interessante porque faz parte da criação. Eu tô tentando estabelecer primeiro uma forma geral para ela, para depois eu encontrar algo que seja belo de ver em termos de, assim, silhueta e tal, Sim. para daí eu incrementar, né? Se eu já for fazendo tudo de uma vez, eu me perco um pouco. Então, meu processo envolve dar uma experimentada, Legal. voltar, cobrir. Tanto que eu não gosto de ter linhas muito bem estabelecidas. Eu gosto de deixar meio aberto. Já percebi que tu trabalha mais com mancha e vai polindo com o tempo, né? Vai lapidando, né? Lapidar é muito importante pra mim porque daí eu tenho a liberdade de poder voltar sem me comprometer muito. Eu transformo, simplesmente transformo. É uma coisa que eu já vi tu comentando bastante é sobre pegar as formas, shapes que a gente encontra nas referências e colocar ela literal no desenho. Uhum. Como a gente já mencionou, tu tá pegando mais um sentimento e uma sensação das referências. Por Uhum. exemplo, ela tem algo a ver com a natureza, ela é meio mágica, lírica, ela tem um quê de mago, pés descalço, corpo pálido. Isso tudo veio justamente por causa das referências, né? Tipo, tu tá ainda respeitando o limite de uma certa mitologia natural, né? Eu tô trabalhando com essas coisas que me ligam, né, a essa referência. Uhum. A natureza me faz pensar em coisas de natureza, obviamente, mas me faz também pensar em mitologias e lendas, coisas relacionadas à natureza nesse sentido. Figuras humanas ou mágicas, né? Criaturas relacionadas à natureza. Desde animais, óbvio, que é a natureza, até tipo o Gandalf, não sei. Porque É ele é verdade. todo natural, sabe? Ele é todo. Ele fuma um cachimbo de madeira, ele tem um pano rasgado, ele. As suas texturas, a As sua texturas dele. semântica, Como é que é o a nome daquele outro? semântica do Saruman, Não, o que aparece no filme do Hobbit, que o ninguém conhece. Radagast. Isso. Ele também, né? O Radagast tem como é que é? Um cocô de pássaro no chapéu dele, O inclusive, né? cara conseguiu, né? E o cara tá de parabéns, né, mano? O cara é o eremita final. É o eremita final, o estágio final do eremita. Exatamente. Nível 100. É o épico já do que se pode se tornar um eremita. É curioso tu falar isso porque isso acaba mostrando muito dos teus gostos e tu tá respeitando também a tua visão própria pessoal do tema. E isso faz pensar uma coisa. Se, se houvesse um briefing que te pedisse para te realizar esse personagem, como tu tá realizando agora, tu acha que por ser um trabalho mais institucional, tu respeitaria outras regras? Ou o que tu tá testando agora ainda respeita exatamente o que o Lucas faria num trabalho comercial? Se o briefing fosse pra criar uma druida, Então. uma fada da floresta, sei lá, qualquer coisa do tipo assim, eu faria isso aqui. Uhum. Eu começaria assim. É claro que eu faria mais testes e traria melhor coisas de personalidade dela. Inclusive pode ser algo que a gente pode falar em algum vídeo. É, mas eu Tu sabe testaria esse dizer tipo qual é de a coisa. diferença? Qual que é a diferença então desses mindsets? Tu ainda tá agindo igual tu faz um trabalho ou tu realmente tua cabeça agora tá tipo, não, quer saber? Eu vou no modo teste até onde der. Eu tenho, em todo o meu trabalho, eu tenho um modo teste. Todo primeiro contato que eu tenho com o trabalho, eu tenho um modo teste que eu nunca mostro para o cliente, a não ser que fique extraordinário. Tá. O que raramente fica. Então, eu testo o que eu consigo fazer dentro daquele negócio brincando. Sabe quando você brinca? Eu Sim. faço o que eu quiser e acabou.
É claro que o cliente às vezes quer alguma coisa muito específica, então eu não vou lá inventar tudo, assim, né, fazer uma coisa muito absurda. Mas eu tento ver comigo mesmo o que, que eu consigo criar para o que eu tenho de ferramenta na minha cabeça, né? Eu sei desenhar um druida, eu sei desenhar uma fada, como que eu desenho elas? Quais são as referências que eu uso, minhas referências pessoais? E a partir disso eu sei aonde que eu tenho que melhorar. Eu sei aonde que eu tenho que ir para deixar melhor. Então eu sempre experimento num briefing. Se eu não tiver muito tempo, eu vou direto na referência. E aí tá a diferença do que você falou, né? Para um trabalho em que eu preciso me ater numa referência que eu não domino, eu vou ter que fazer um board. Tem que pegar, montar um board de referências. Tu se sente, tu se sente mais criativo assim, no experimento de hoje, ou com um briefing e o board mais bem delimitado? É, assim. Assim é mais interessante. Porque realmente tem essa defesa, Uhum. e ela é real, sobre limites darem um bom posicionamento. Uhum. Porque tu sabe onde tu tem que chegar. Sim. E a gente está aqui falando de natureza hoje, usando só 3 imagens. Elas também me dão limites do que eu estou olhando em questão de cor, textura e forma, e Uhum. sensação, né? Uhum. Mas é obviamente mais abrangente do que algo do tipo, faça um druida da floresta com poderes de fogo do gênero masculino que tenha uma faca na cintura. É. Aí tu já tem ainda mais limites, né? Você Ainda mais do que saber procurar. vai criando cada vez mais limites. E esse é o desafio do trabalho comercial. O trabalho comercial ele tem o desafio técnico de desenhar alguma coisa bonita, mas o maior desafio na minha cabeça é conseguir articular isso. Tipo, desenhar uma coisa bonita, as pessoas desenham. O problema é Uhum. conseguir entregar essa coisa bonita. Isso é difícil. É porque, é porque quando se vai para a área do belo e do briefing, do comércio, aquilo só vai ser bonito se atendeu à perspectiva do que foi pedido. Uhum. Porque se saiu fora, não tá certo. Se não tá certo, para aquele trabalho ficou feio. Então é muito contextual. Muito. É tipo, E tem muita coisa bela que é rejeitado comercialmente porque o cara não queria aquilo. Acabou. exato, Não serve. Ah, mas tá bonito. Não, mas não serve. A gente precisa de um exato. guerreiro que tenha essa característica. Isso aí. Que mais que tu vai agora implementar? O que tu acha que falta? Eu tô gostando de mexer nessa parte dela por causa desse cabelo. Ele Cacheado. deu uma textura estranha, Cara, parece aqueles fungos aglomerados, sabe? eu lembrei disso, lembrei de cipó, lembrei de coisas que lembram pântano. Tu Uhum. acha que dá pra pegar essa textura dessa coisa encaracolada? Ah, meu, dá pra virar. Caramba, isso dá pra ficar interessante, porque tu botou ali esses baixos relevos nos cachos, Essas oclusões, né? dá pra ficar um negócio que meio gore até. É, tá virando. O pessoal com aquela fobia lá deve estar triste agora, né? Deve estar Aquela morrendo já, que fechando tem o os bico. buraquinhos lá. Mas Isso é isso é bem coisa de bizarro. natureza. O que eu tô basicamente fazendo é. Eu tô tratando uma coisa natural, que é o cabelo de uma pessoa, e tô puxando ela mais pro aspecto natural mais ainda, que é natureza, cipó, planta, buraco, textura, essas coisas. Tá. Então eu tô associando dois pontos diferentes, né? Porque para nós cabelo está relacionado tanto à natureza e coisa selvagem, pelos, né? Sim. Quanto Sim. à civilização. Cuidamos do cabelo. O cabelo é status, né? Então, Curioso. isso é Eu vi que tu interessante. tá. O teu design, então, ele tem 2 pontos focais, que é o topo, perto da cabeça, Uhum. e o cajado por enquanto. Por Eu causa tô querendo fazer disso, alguma coisa assim. por causa disso, talvez a parte inferior do vestido acabe ficando liso total, né? É porque, como eu tô querendo fazer um design que seja mais aqui, mais interessante aqui, porque pra mim, Acabou focando no alto mesmo. eu acho que eu quero deixar as pernas lisas e sem muita coisa interessante lá embaixo. Quero trazer mais pra cá mesmo. E é uma coisa que não. É um tipo de design, né? Não precisa ser aquele design sempre zigue-zague assim, Sim. ou que é todo furado de coisa e tal. O cajado tá até
O cajado ficou até sem graça comparado com o que ela se tornou, então acho que vai dar um peso pra ele agora. Mas eu acho que acho que é porque eu renderizei muito a outra parte. Isso aqui, pessoal, eu também estou renderizando o negócio aqui agora com vocês, né? Se é um negócio maneiraço, assim, poxa, nossa, manjadão, precisa gastar umas horas aqui, então Com certeza. a ideia aqui é apresentar para vocês o processo de criação do negócio. É um processo É, muito divertido para mim, porque eu adoro criar coisas assim nesse sentido. E eu nem sei o que vai sair, porque eu não calculei o negócio. Mas é sim, interessante. a ideia, inclusive, eu aqui como uma espécie de orelha, entrevistador, é tentar verbalizar o teu processo criativo Uhum, para explorar exatamente essas possibilidades que a gente falou antes dos índices. Ah, e se ela tivesse um escudo, mudaria? uhum. Mudaria. Qual é a característica do escudo? É casca de árvore? Vai lembrar uma vitória régia? Vai ser seiva cristalizada? Ah, a mão dela vira a raiz que é o escudo. Dá para mudar todo o mundo da qual ela faz parte. Uhum. Dá E pra agora fazer ela coisas tem. bem absurdas. dá pra. Dá pra imaginar muita coisa que eu não tô pensando, né? Enquanto você tá falando, eu tô reavaliando tudo que eu tô fazendo, né? Uhum. Esse tipo de exercício é muito bacana se a gente pudesse estar numa sala e ver o que os artistas tiram todos usando as mesmas três imagens, né? Já É, pensou? Seria é interessante. notável que vai ter coisas diferentíssimas, tá ligado? Por Uhum. exemplo, tem um pássaro ali, tem as meninas e tem Seiva. Alguém provavelmente ia direto pra coisa de um homem pássaro. Também Com dá pra fazer certeza. isso, É, né? alguém ia fazer uma sereia pássaro, certeza. Sim. Sereia pássaro. E esse é um bagulho muito louco porque não tá errado. É isso que é interessante, não tá errado. Isso é uma leitura diferente do mesmo tema e tal, isso é interessante. Sim, interessante. E volta naquilo que eu quero mostrar, né? O que, que eu quero mostrar? Qual é a ideia? Onde que eu quero chegar com isso aqui? Eu pensei agora, para deixar a coisa com um padrão de identidade mais evidente, só questionando. Uhum. Já que o cabelo dela tem esses sulcos e isso está virando um padrão reconhecível nela, que parece que faz ao mesmo tempo parte da pele e do cabelo, não é legal aproveitar isso no cajado ou em outras partes do tecido, ou ia ficar muito repetitivo? Depende, porque pode ser uma parte que explode aqui e que é essencial dessa cor, dessa região. Uhum. E não, na minha cabeça não necessariamente tem que repetir para que se faça Mais interessante, marcante, mas tá? eu acho que eu vou testar alguma coisa nessa parte do vestido aqui, Tá, porque legal. é uma boa ideia. Isso que você falou é uma. Eu tô pegando as cores aqui porque é muito mais prático, mas Sim. normalmente para um final assim é bom evitar. Isso que você falou de repetir o motivo, né? O Ajuda a motivo. consolidar o design. Isso. Ajuda bastante. É o que eu pensei o seguinte, já que parece que faz parte do braço, Uhum. o próprio braço dela poderia ser, aqui me permitindo imaginar, casca de árvore oca, que repete os furos, dá Uhum. para ter tanto no cajado, dá para repetir na cintura do vestido como um ornamento, dá para aparecer até como marca na pele, na perna, aqui me permitindo brincar com essa textura bacana que tu criou ali. Sim, dá pra zoar bastante. Até dói. Até brincando, como o olho do pássaro é muito característico, ou para não repetir um motivo, dá para brincar com algumas coisas que tu não utilizou das referências ainda. Eu sei que tu já mencionou que não gosta de pegar literal, Uhum. mas aqui explorando possibilidades. O que você acha que seria interessante pegar do pássaro? O Tem- pássaro tem três coisas bem evidentes nele. Uhum. Aquele espécie de bigode que vai para cima e parece uma coroa, o vermelhidão em volta dos olhos e o próprio olho dele, que lembra também a seiva ali da árvore. Que é um olho vermelho vivo, né? É, bem vivo, bem Uhum. interessante. Mas como tu já está usando bastante as texturas de vermelho, se repetisse o olho de novo, talvez deixasse a coisa monótona, e essa não é a ideia. Esse é o problema de repetir. Às vezes fica monótono demais, né? Depende. Curioso isso, né, cara? A gente encontra um efeito bacana, e por ter gostado tanto, a gente o repete. E por causa disso, ele perde o interesse. Uhum.
Isso é muito doido. Por isso que é, saber se vestir é difícil, né? Às vezes a gente acha uma joia interessante, aí vai lá e se lota daquela joia, fica tosco, né? Esquisito. Então você tem que usar aquele negócio só, é um colar, é uma pulseira, não é uma coisa que você vai usar em todo o corpo. É tudo um jogo de equilíbrio. É só tu pegar, sei lá, a analogia com comida sempre dá certo, né? Comida, né? Dá muito certo. O bolo recheado, o bolo de chocolate recheado que tem a massa um pouquinho sem graça e o recheio de chocolate agradável, e daí tu pensa, meu, se esse bolo fosse todo feito de recheio, ele seria incrível. Uhum. Aí que a gente te engana, tu ia comer um pedaço e tu não ia querer mais, ele ia ser É, tão enjoado, né? daí ele virou outra coisa, tá? Ele virou um mousse, né? É meu boa, ele muda a natureza É. da sobremesa, E inclusive. o mousse tem o seu lugar, ele vira aquilo lá, e às vezes a gente quer comer aquilo lá, mas não se você pedir o bolo, né? É verdade. Essa é a ideia. Quando a gente está apresentando um desenho, a gente está se propondo a apresentar alguma coisa. Então, se eu digo guerreiro, mas eu apresento homem de negócios, alguma coisa aconteceu que ou eu estou trabalhando com ambiguidades, com ambiguidades não, com coisas diferentes, e estou fazendo analogias, ou eu falhei na representação total. Né? Eu tô vendo que a silhueta do bastão, ela deixou de ter uma forma rústica. Eu não Uhum. encontraria um galho assim. Ela já tem um efeito de como se alguém tivesse É talhado. polido, né? Como se É, polisse o galho. foi polido o galho. Uhum. Ele tem um quê da textura da seiva, Mas é bem pouquinho. mas bem pouco. E ele vai lembrar agora chamas por causa da silhueta que tu botou. Mas de uma certa forma isso aqui me lembra chamas também. Se o briefing fosse tem que ser âmbar, aí mudaria tudo, porque daí eu faria ele escorrendo, né? Faria ela talvez aqui escorrendo também, que tá, parece uma boa ideia, vou até testar. É Tá. que como o cabelo já escorre, acho que não vai dar uma boa aqui. Não, não vai nem dar pra ver direito. Mas Ela enfim. poderia ter outra ideia, aproveitando talvez o motivo do âmbar, da Uhum. cor ou da textura. Ela poderia ter sandálias que são âmbar, mas que são a própria pele dela. Tipo aqui, né? Algo que fizesse. É, a própria canela dela poderia ser da textura da qual é o bastão, tipo umas brincadeiras assim. Uhum. Fica até interessante porque imagina ela pisando. Será que tem algum efeito? Será que Ah, quando ela legal. pisa faz assim, tá ligado? Ah, legal, legal. Isso é legal porque eu lembro de uma entrevista com o Bob Shearer. Eu acho que eu vou repetir isso muito nos vídeos. A gente, enquanto artista, a gente tem que se empolgar com coisas desse tipo. Nossa, um galho retorcido. Nossa, um âmbar. Sim, Puxa, olha essa cor que essa folha reflete a luz do sol. sim. E se você não gosta disso, você pode ser um artista, mas é, é melhor que você goste. É É que mais, isso, mais usando interessante. usando um termo acadêmico, isso é uma faculdade do olhar. É Uhum, tipo, é. é tu ficar tendencioso. Mas, tipo, não, mas eu nem acho tão interessante assim. Não, tudo bem. Mas a partir de agora, esses detalhes que compõem o mundo, a textura de uma folha seca, como ficou uma poça de água depois de chover na terra, como que reflete a luz do sol e passa pela pele. Esses detalhes, essas belezas do cotidiano, se realçadas, elas viram um mundo ficcional por si só. E Viram. se de alguma forma tu não aprender, porque isso é aprender, dá para aprender, dá para ter gosto para essas coisas. Sim, sim. E se tu não se forçar um pouquinho, ou pelo menos no teu dia a dia não buscar coisas assim, tu vai estar abandonando, meu, mais de 60, 70, talvez 100% de referências, porque a natureza sempre é a melhor escola. Tipo, não há Sem outra dúvida, resposta. sem dúvida. Uma vez, um cara chegou pra mim no ArtStation. Eu não lembro o nome dele, mas era um cara X. E ele virou pra mim assim: é possível eu ser um bom artista desenhando só guerreiro? Só guerreiro, só vikings, eu acho que ele queria dizer. Eu Sim. tinha postado uma imagem de vikings e tal. Daí ele. Daí eu respondi pra ele: olha, se você desenhar só guerreiros, você vai ser muito bom em desenhar guerreiros. Só. Hum. Ele: não, mas
é possível me tornar um bom artista de outras coisas também, desenhando só guerreiros? Como? Eu sinceramente não sei onde ele quis chegar, porque a resposta tá na primeira pergunta ainda. Tipo, Exatamente. você vai ser bom em desenhar guerreiros. E não pra debochar dele, eu acho que a intenção dele é a melhor. Eu não lembro o nome dele, mas eu também não vi os trabalhos dele na época. É, assim, se você não quer desenhar outras coisas e você quer desenhar só uma coisa, o seu trabalho vai ser muito limitado, porque olha só quanta coisa dá pra fazer com tanta referência, né? Isso aqui é Exato. um trabalhinho de nada que a gente tá fazendo agora, brincando, né? Se Sim. a gente sentar pra valer, tipo, não, vamos criar uma coisa legal, ixi, dá pra fazer muita coisa interessante, sabe? E o Sim. cara tá se limitando a guerreiros, só, tipo, só guerreiros. Ele tá perdendo o melhor desse jogo, né? É, O por melhor do guerreiros, Cyberpunk. eu sinto que ele quis dizer um tipo específico, não um guerreiro mágico, por exemplo. Eu acho que ele quis dizer um guerreiro, vai, medieval, entendeu? Até bem específico numa cultura, entendi. E isso que é o ponto-chave ali, né? Agora, se ele for um bom artista de guerreiro em todas as culturas, pô, daí é incrível, porque É, aí o universo é imenso. sim, daí sim. É, ó que legal. Já muda. Curioso, cara. É curioso tu sentir vocação, ou desejo, ou amar, desenhar, pintar, ou fazer por pura diversão. Mas eu sigo alguns caras que agora vão me faltar o nome, que eles postam sempre esse antes e depois, do tipo, quando eu comecei a pintar em 2008, Uhum, aí 2020. Ainda é a mesma classe de desenhos, é o cara com a espada nas costas. E ele tá uhum. focado em resolver esse ícone, esse arquétipo, esse estereótipo. E o cara se dedicou muito em resolver essa única coisa do menino da espada nas costas, como se fosse personagem de um jogo de RPG antigo. Falta pôr a É, barrinha de HP do lado, né? exato, e o desejo dele era aquele, e ele realmente realizou. Uhum, Mas eu acredito que ele não sabe desenhar mais nada além daquele tipo de roupa, aquele tipo de tecido de couro, aquela espada, o cabelo, os músculos, a estrutura. Tá certo que ele abriu pequenos universos daquele modelo de desenhar. uhum. Mas ele vai ter que passar por tudo de novo, em todas as outras áreas de narrativa, cara. Isso é curioso. É. É interessante porque a abordagem dele para aprender a desenhar foi essa de eu vou passar anos fazendo a mesma coisa. E Isso. se ele for tomar essa abordagem para desenhar um copo em cima da mesa, Uhum. imagina imagina. Quanto ele. Tipo, quanto copo, quanta luz, quanta mesa. Pois é, mas no fim é isso mesmo. Você vai ter que realmente gastar muito tempo, investir muito tempo em muita coisa. Você vai ter que desenhar muita coisa. E isso é meio que um pisão no nosso próprio pé aqui, porque eu, por exemplo, gosto de desenhar um tipo específico, né? Sim, eu Estou sei. falando, mas eu também sou preso nas minhas vontades e desejos de desenhar uma coisa só. Né? Porque é fácil, porque eu gosto, porque eu já conheço. No fim, a gente quer desenhar aquilo que a gente já conhece, a gente curte e tal. Mas fazer esse tipo de exercício é interessante porque é o que eu gosto, mas adaptado com um limite. E que nem o Matheus falou, o Certo. limite deixa mais criativo. O que que tu tá se direcionando agora? Tá sentindo que ela tá em quantos por cento desse experimento? Cara, O que que tu vai. eu acho que eu tenho que melhorar um pouquinho a pose dela aqui. Eu sinto que a gente já está finalizando a demonstração. Ela pode ser melhor renderizada. Eu não sei o que eu faria aqui. Eu acho que eu faria talvez uns matinhos crescendo assim. Por onde ela passa, ela cria uns matinhos. Eu gostei muito que ela tá bem equilibrada pelas coisas que ela demonstra no seu design. Uhum, É tudo numa medida, também não é sutil, mas nada exagerado. Por exemplo, o vestido ali atrás, que ele parece que vai se transformando em mato ou uma coisa diferente, uhum, parece que vai soltando e vai flutuando, é o que dá um tom mágico para ela agradável. Esse pé que parece que tá manchado ou que é ela, que eu não sei. uhum. Isso é muito bacana, isso tá tudo bem interessante. Esse não sei é muito interessante porque mesmo assim você comprou a ideia, né? Eu comprei. E não querendo me gabar e dizer, nossa, como tal, assim, Uhum. mas a diferença entre um trabalho um pouco mais profissional e um trabalho muito amador é que a gente não sabe o que o artista quis mostrar. A gente não sabe se ele não soube fazer o pé ou se
ele quis fazer um pack que parecesse coisas ambíguas, Sei. né? E Não, no seu caso dá pra ver que tem um padrão, dá entendeu? pra ver que É tem um padrão, tipo, que repete em alguns lugares. Talvez eu ele queira repetir repete, aqui também, sabe? E exato, aí vem no lance que você mesmo mencionou, que é o da repetição, né? exato. Talvez não esse, mas este, né? Esse foi o que funcionou agora, no Foi o que caso. funcionou, porque foi o que eu escolhi e pode ser que se eu tivesse escolhido outro também funcionasse, mas esse aqui é o que eu Sabe o que que é escolhi. bacana? É, se ela fosse, vai, a personagem protagonista de uma série, jogo, etc., o que faz ela ser memorável é menos a indumentária, a roupa, o cabelo e mais a marca do corpo dela que está nas suas pernas. Né? Imagina ela Sim, nua, aqui, e né? vai ter que montar a indumentária em cima. Aham. Pode vir qualquer roupa, as pernas ainda são dela, então ainda eu sei quem é. Isso é muito É, massa. tem algumas regras de design que é bem essa mesmo, tipo, faça algo que o seu personagem vai ser reconhecido e tanto em silhueta quanto cor, né? Justo, Então, se eu vestisse ela de roupas de outono, talvez isso aqui permanecesse. justo. Ou de primavera, com flores, talvez permanecesse também. Cara, eu não tô gostando muito dessa parte aqui do design dela, mas você tem alguma ideia? Eu acho que pelo fato de ter botado agora esses laranjas, deixou a coisa lembrando um vegetal comestível. Então, É, não sei se foi a melhor solução, mas tu tá querendo deixar âmbar também ali atrás. tava querendo deixar alguma textura ou cor que lembrasse também. Eu tava Mas gostando escuro. eu acho que eu não tô gostando da cor e nem da forma. Acho que eu vou voltar. Voltar a aparecer. No- olha só, né? A gente comete uns erros e toma umas decisões que são meio bobocas às vezes. Não, mas é o se deixar levar, né? É, exatamente, a gente tá se deixando levar aqui. O que que tu acha que. Bom, aí é a tua opinião mesmo. O que tu acha que seria um erro adicionar agora? Tipo, que ficaria exagerado ou que Nela, foge da filosofia do experimento? o que seria um erro? Cara, eu não sei se eu sei te Seria o quê? responder. Seria adicionar uma coisa muito absurda no vestido, Eu acho que seria botar um aquele olho que eu erro. falei, Acho que seria um erro detalhar essa parte aqui. Essa parte aqui. porque ficaria exagerado. Porque aqui tem muito peso. Então a gente precisa de um certo respiro. Uhum. Eu vou refazer essa parte, eu não gostei. Até na verdade acho que gosto dela sem muita gola alta. Também gosto dela assim. Mas perde um pouco do chique, né? Perde. A menos que ela tivesse uma tiara que tenha uma coroa embutida, né? É, eu acho que eu gosto mais da tiara, mano. Por exemplo, dá para distribuir os pesos. Eu gosto da relevância do peso na cabeça. Aí vamos supor que tu bote uma tiara agora um pouquinho mais discreta e para deixá-la balanceada, eu adicionaria alguma coisa nos braços, alguma textura nos braços dela que envolva Que envolva o lance da tiara, né? cascalho. É. Exato. Eu gosto desse movimento de galho aqui. Olha só como as coisas mudam, como a gente reconhece ela. Antes ela tinha aquela gola altíssima que Uhum. lembra coisas de rainha. E eu via ela como uma pessoa mais velha. Agora com a tiara, eu sinto ela mais jovial. Sim. É verdade. Muda completamente, né? Muda, E muda aí acho que vai a- da nossa tarefa enquanto artista de reconhecer o nosso limite, de saber o que ficou bom e o que não ficou. Não ser muito teimoso com as coisas. Tomar cuidado com ser teimoso e querer enfiar no design coisas só por orgulho, do tipo, ah não, eu comecei assim, eu vou terminar assim e acabou. E ser aberto à mudança, né? Tipo, acho que foi uma boa ideia tirar o negócio. Eu tô gostando mais assim. Sim. Então, Eu admito pra ti que eu tava gostando antes, tava casado com a questão dos volumes, uhum, e tinha tudo a ver com o que tu queria passar com o chique. uhum. Agora ficou mais leve e deu outra opção pro design, Deu outra basicamente, né? opção. É, Não é nem pior nem melhor, é outra coisa seria uma agora. segunda opção mesmo. Exato. Talvez eu pudesse fazer isso aqui mais redondinho. Aí tem que parar para renderizar tudo, né? Sim. Talvez aqui eu possa repetir
esse design aqui do cabelo dela. Eu ando curtindo inventar coisas meio fora de lugar, assim. Que nem colocar uma texturinha do cabelo dela aqui no braço. Esse jogo é bacana Sim. de mudança, porque eu esperava ver aquela textura no cabelo, agora eu tô vendo ela no antebraço dela. Tipo, essa criatura é realmente diferente, sabe? Ela é diferente, ela não é. Nada convencional. Uhum. Acho que aqui eu não gosto muito que a perna. Será que isso é bom? Que a perna fica muito rente com a outra. Aqui a gente nem deu muita atenção pro gesto, nem demos muita. Começou com um gesto mais. Isso também vai implicar outra leitura, né? Se ela tivesse um gesto dinâmico, se eu te desse um desafio assim, Lucas, eu quero um gesto super dinâmico. Uhum. Aí essa ideia do chique, ela ia ser transformada também. Ela Sim. não ia ser assim tão esbelta, vamos chamar dessa forma. Porque quem é chique e dinâmico, né? Como que eu concilio os Exato. dois? Tem que conciliar. Se é o briefing, tem que conciliar. Bom, eu gosto dela assim. Você acha que eu devo retornar a gola mesmo assim? Como eu vi com Gola, eu digo que eu tô sentindo falta Eu acho que eu vou voltar agora. aqui. Vou pôr. Sentindo falta de verdade. É aquele vai e vem do teste, né? Como a gente tá em dois, a gente vai Tem uma mente a mais ter para uma mente a para mais pra rebater. decidir tudo isso. Eu acho que eu vou reduzir a gola pra cá, ó. Certo. Vai deixar assimétrico? Eu acho que no caso ela viria bem aqui, ó. Como ela tá virada. Uhum. Então eu vou testar fazê-la assim, só pra. E a nossa obrigação aqui nem era pegar de tudo, né? Era meio que dar uma explorada. Então tem coisas muito ricas ali que a gente poderia ter pego, que nem essa planta aqui, essa flor, o cabelo dela, a cor do cabelo dela Cabelo e em tal. si, com certeza. A própria leitura de ser um ser subaquático, tem Uhum. uma variedade de um ser aéreo, daria para se posicionar em cima de um tema desse. Daria. Seria bem legal. Nesse caso, ela é obviamente terrestre, faz parte, vai, da profundeza da floresta, essa coisa dos seres que comungam Eu com a acho natureza, que uma coisa uma da coisa. bruxaria. Eu acho que o lance que você tá falando de bruxaria, de coisas fantásticas, acho que é porque ela é brancona. Porque quando a gente vê criatura da floresta, a gente pensa em cores mais É terrosas, porque, né? como ela é branca, literalmente pálida, ela é noturna, porque não tem influência sobre o sol nela. Ou ela é morta-viva, tem um monte de coisas que me faz pensar Elas, justamente por causa da aparência da pele. elas nos lembram isso mesmo, né? Isso é interessante. Fantasmagórico, tem um monte de coisa. Uhum. Os personagens que me lembram, que tem essas características que tu tá fazendo aqui, é muito do universo do The Witcher, né? O The Witcher pega muito em cima disso. Pega, é verdade. E para deixar ainda mais mágico isso aqui, eu posso transformar esse cabelo em algo mais vida própria mesmo. Posso subir ele aqui. Isso aqui vai conferir para ele um jeito muito estranho de interagir com o corpo. Será que ele se mexe, sabe? Será que quando a gente encontra ela o cabelo fica assim, ó, sabe? Ah, pode crer. Mexendo, sei lá. Será que a Com, pele dela fica mutando, saca? Tipo, caramba, que isso ia nem ser bizarro. polvo. Que nem um polvo, sabe? O polvo que fica meio Sei. que fazendo assim com Ao a mesmo pele. tempo, assim, É, aham. então, você vai pirando nessas coisas, vai chegando nos resultados interessantes. Legal. Isso é a graça de criar, né? Você vai tendo ideias, porque a partir disso aqui eu posso ter outra ideia muito interessante para outra coisa e chegar O que num é legal, construir legal. o que é legal é que agora o cajado, ele tem a mesma relevância, ela tem a mesma relevância que o cajado. Eu Uhum, não tô dando mais antes eu tava pensando que ele podia se tornar algo de maior contraste no design dela e que ele pode importar mais. Mas uhum. agora, se ela não tem essa arma, foi aquilo que a gente falou antes. Ela sozinha vale mais agora. O design dela é muito mais marcante sem os objetos. Talvez ela até mude de arma, talvez ela tenha mais armas,
Porque Talvez. ela tem agora duas assinaturas muito potentes: o É, cabelo e as canelas. sim, é verdade. Aí agora eu julgo ela pronta em termos de exploração. Agora Uhum. eu realmente ia vir aqui, definir melhor os dedos, o vestido, tentar me livrar de algumas tangentes, que nem aqui tem uma quase que uma tangente, tá vendo? Sim. Tá meio chato isso aqui. E eu julgo ela pronta em termos de exploração. Agora eu acho que eu até quero terminá-la depois, fazer Por favor, um ficou muito design. massa. Valeu. E, claro, melhorar expressão, melhorar oclusão, melhorar um Sim. bilhão de coisas que seria interessante melhorar. Pegar uma foto de referência aqui para as mãos. E acho que é isso, mano. Tu tem alguma observação final em relação a. Não, eu vi que tu se permitiu bastante exploração, até achei que tu começou um pouco tímido na exploração, a gente foi conversando, daí tu foi se permitindo as mudanças. Eu até sei que isso tem a ver muito com a tua visão de design, Uhum. mas eu acho que acabou fechando um personagem com uma identidade bastante própria, com três imagens apenas, né? Com É, só isso três aqui é imagens, o interessante. tema tão aberto, fica um Uhum. personagem que está claramente numa lógica de um mundo que daria para avançar, daria para fazer, vai. Vamos fazer ela com uma filha aprendiz, dá para fazer? Dá, ela já tem Uhum. uma certa identidade. Isso é massa. Talvez algo bem élfico, né? É, ela Tem pode ser bastante. um tipo de elfo diferente. Uhum. Exatamente. Aqui deu Bacana. vontade de pôr umas texturinhas, mas eu acho que é isso, cara. Bom, Bom, fechando então, eu quero agradecer pela tua experimentação. Quero dizer para o pessoal que tem gostado do que a gente tem feito, por favor, não deixem de comentar. Se quiserem enviar trabalhos seus para a gente comentar, pensar um redesign, uma paintover, também fiquem à vontade para lançar temas para a gente experimentar aqui. A gente está aberto aí às mensagens de vocês. é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima. A gente pretende publicar esse vídeo, é, esse tipo de vídeo mais ou menos uma vez por semana. Talvez mais ou menos se a gente conseguir nosso tempo. E se vocês tiverem sugestões, podem mandar. A ideia é trabalhar com alguma exploração assim. Talvez a gente vá para outros temas também. Se vocês Isso. quiserem fazer alguma coisa e tal, a gente está começando, mas a gente quer dar bastante atenção para isso. Tá bom? Fechado. A gente se vê, Valeu, pessoal. gente. Obrigado, Lucas. Até a próxima. Até a próxima.